Lucas 21, 29 diz assim a palavra que é santa e maravilhosa. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Fala assim comigo: olhai para a figueira. É isso. Nós vamos falar sobre isso hoje. Quando nós falamos de figueira, nós falamos inevitavelmente de Israel. Para quem não sabe, Israel é tratado na Bíblia como a figueira verdadeira. A figueira verdadeira dos céus é Jesus, mas a figueira verdadeira entre os homens é Israel. O que eu quero dizer, Israel é a nação mais importante da face da terra. Todas as profecias bíblicas, fala assim comigo, passarão por Israel. Todos os acontecimentos proféticos que já aconteceram na história e o que vai acontecer, vai passar por Israel. A história iniciou com Deus chamando um povo para Ele. E esse povo, Ele tratou de dar um nome, estabeleceu que seria Israel. Depois desse povo, através desse povo, a história começa a ser montada, escrita, confirmada. Israel, gente, é tão especial para Deus, que Deus endureceu o coração de Israel para que eu e você fôssemos salvos. Romanos capítulo 11 diz que Deus endurece o coração dos judeus para que eu e você tivéssemos oportunidade de conhecê-lo. E nos últimos dias, Israel abriria os olhos, descobriria o Messias que nós já descobrimos. Mas hoje, o coração de Israel está endurecido, os olhos de Israel estão fechados, eles não conseguem ver Jesus como Messias. Por isso que a Bíblia diz, ele veio para os seus. Israel é tão importante que Jesus, fala comigo, era judeu. O Jesus que você tanto ama, era judeu. Os profetas que nós admiramos, homens de Deus, homens santos de Deus, eram judeus. Então Israel é o relógio de Deus no mundo. Todos querem tocar Israel, todos querem destruir Israel, todos querem conquistar Israel, todos querem de alguma forma ter alguma ingerência em Israel. Mas por quê? Nós temos que entender. Jesus disse, olhem para a figueira. Vocês querem saber, aqui ele está contando, está falando da volta dele. E chega num ponto, esse ponto específico que eu parei, ele está dizendo o seguinte: olhem para a figueira. Quando essas coisas começarem a acontecer, fica preparado, porque ela vai dar frutos. O tempo das dores, as dores de parto, elas cessarão. Vai ter um tempo onde as dores de parto da mulher que está grávida vai diminuir, as contrações serão de 3 em 3 minutos, e chegou a hora do parto. E é interessante que ele diz assim, ele poderia falar, olha para as nações o que está acontecendo, olha para o Brasil o que vai acontecer, olha para a Babilônia, poderia falar muitos outros lá dos tempos dos assírios. Não, ele falou, olhe para a figueira, olhe para Israel, porque todas as coisas estão concentradas ali. Tanto é que Israel é o relógio de Deus no mundo. Israel é o centro religioso da terra, do planeta. Para quem não sabe, os profetas, os sacros do Velho Testamento, eles disseram que Israel está no centro da terra, que Jerusalém foi colocada no centro da terra. O centro de adoração no planeta Terra chama-se Jerusalém. Israel é tão importante que todas as nações querem ter uma parte de Israel. Eu vou falar um pouquinho mais de Israel para que você possa entender por que para Deus é tão importante.
Quando nós entramos em Gênesis, capítulo de número 12, ali no verso 3, ele diz que toda a terra depende de Israel. Quer ver? Olha o que diz. Deus está falando com um homem chamado Abraão. Deus chama Abraão, faz promessas e diz o seguinte: ó, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão sai sem GPS, sem mapa, sem direção, sem nada, apenas movido por uma voz ou por um sonho. E ele começa a andar até que Deus mostra o lugar, o certo lugar. Esse certo lugar é onde ele futuramente iria sacrificar o seu único filho. Aquele lugar chamado Moriá, e que na Bíblia é traduzido como um certo lugar, é onde hoje está o Domo da Rocha em Israel. É exatamente naquele monte onde Abraão foi para sacrificar Isaque. E Deus recebeu Isaque mesmo Abraão não sacrificando. Mas Deus fez uma promessa a ele. Olha o que ele disse: abençoarei os que te abençoarem. Fala assim comigo: quem é a favor de Israel, quem ama Israel, Deus ama. E olha só: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fala assim: quem é contra Israel, Deus é contra ele. Agora olha o que Deus fala para Abraão, porque é de Abraão que sairá Israel. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa que a terra inteira, querendo ou não, é abençoada, sabe por quem? Por Israel. Todas as famílias da terra, Deus estabeleceu já o critério de vida. A humanidade viverá, fala comigo, em família. A destruição da família é contra a ordem estabelecida pelo Criador, quando estabeleceu Israel como um centro do mundo. Aqui começa um povo do Senhor. Vem de Abraão, depois Isaque, depois Jacó, onde Deus muda o nome de Jacó e passa o nome de Jacó para Israel. E toda a descendência que vem ali depois de Jacó, as 12 tribos são chamados, os 12 filhos são chamados de tribos. Cada filho teria uma descendência. E Deus estabeleceu 12 tribos de... Vamos, gente, 12 tribos de Israel. Israel se torna uma nação soberana. E essa nação, para essa nação, vem o Messias. O Messias chega em Israel. Então cumpre-se João, no capítulo 1, onde diz que ele veio para os seus, e os seus não. Então ele fez o quê? Fala assim: abriu o caminho da salvação para os gentios. Quem são os gentios? Fala, nós. Todo aquele que não é judeu, na Bíblia, é gentio. Então nós somos gentios. Deus abre esse caminho para sermos salvos em todas as nações da terra, porque Israel não reconheceu o Messias. Onde foi que Jesus veio? Fala, Israel. Onde foi que ele cresceu? Fala, Israel. Jesus nunca saiu de Israel. Você já saiu do seu país. Jesus nunca saiu de Israel. E Jesus era judeu. Onde foi que ele estabeleceu o reino de Deus na terra? Israel. Onde foi que ele fez os milagres? Israel. Onde foi que ele veio buscar e salvar o perdido? Em Israel. Onde foi que ele chamou os discípulos? Em Israel. Onde foi que ele operou sinais e maravilhas? Em Israel. E onde foi que ele foi crucificado e rejeitado? Fala comigo. Com a boca. Em Israel. Por que querem tanto destruir Israel? Porque na verdade eles querem apagar a história.
Se apagarmos a história do Filho de Deus, do sacrifício em Israel, você e eu podemos ir para casa e nunca mais entrarmos numa igreja, porque acabou o sentido. Por que as igrejas se reúnem? Porque descobriram que existe um, fala, Salvador. Eles vão atrás do Salvador, da salvação, e a salvação, Jesus disse, vem de, sabe de quem? Fala, dos judeus. Israel é o relógio, é o marco temporal de Deus. Israel, ali aconteceu a história da nossa salvação, da nossa redenção. Se o inimigo, ou se as trevas, conseguirem apagar o que aconteceu ali, eu e você perdemos o céu. Por isso que Jerusalém é disputado pelas 3 maiores religiões da face da terra. Por isso que ali judeus, cristãos e muçulmanos lutam por um pedaço de terra. Por isso que ali tem guerra todo o tempo. O inimigo quer Israel. Tanto é que o anticristo, quando entrar e estabelecer o seu domínio na terra, a primeira coisa que ele vai fazer é uma aliança com Israel. Ele vai tornar Jerusalém o centro de adoração na terra internacionalmente. Por 3 anos e meio ele vai manter a paz. Os outros 3 anos e meio ele vai se revelar, ele vai pôr uma imagem, uma estátua dentro do templo em Jerusalém, e os olhos dos judeus serão abertos, e se romperá a aliança, e ali Israel começará a ser perseguido e massacrado, até chegar no Armagedon, que a gente está longe dele ainda. Mas o que eu quero dizer para você, porque Israel é tão importante, Jerusalém atrai as pessoas. As pessoas nem sabem, mas Jerusalém é o centro de todos os acontecimentos do coração de Deus. É tão importante que em Apocalipse 21, diz que o que vai descer do céu não é uma nova São Paulo, nem uma nova Washington, nem uma nova Paris, nem uma nova Tóquio, nem uma nova Dubai. O que vai descer do céu, descer do céu, é uma nova, fala, Jerusalém. A adoração continua, a importância do lugar continua. Alguém, de alguma forma, nós estamos ligados com Israel. Eu vou falar algumas coisas aqui. Quando Hamas invadiu Israel, eu peguei estatísticas, eles lançaram mais de 10 mil mísseis contra Israel. Se Israel não tivesse a tecnologia de defesa que é chamado o Domo de Ferro, você imagina comigo quantos judeus estariam mortos nessa hora? Porque hoje, aqueles que são contra Israel e a favor do Hamas, tratam Israel como genocida, porque estão fazendo uma defesa do seu território e como Estado soberano. Ele presenciou um grupo terrorista entrar no seu território, degolar crianças, decapitar crianças, assar vivas num forno, filmar isso e mandar para o mundo. Eles presenciaram Estado soberano de direito. Vejam isso. Estado soberano é o seguinte: para você entrar nessa fronteira aqui, você não entra de qualquer jeito, porque aqui é declaração de guerra. Eles entram, invadem, vêm pelo ar, e eles não só decapitam crianças, eles estupram mulheres. Eles levam homens, eles matam homens, eles torturam, eles filmam o choro, o desespero e mandam para os seus familiares na Palestina, e lá na Palestina se faz festa. O que eu estou falando para você é que alguém entrou num Estado soberano, pintou e bordou, matou, degolou,
estuprou, envergonhou, expôs para o mundo e ainda sequestrou. Estado soberano vai atrás dos seus filhos. Não olhem para Israel agora, olhe para a sua casa. Alguém entrou na sua casa e você sabe quem é. Você sabe por onde ele entrou e ele estuprou suas filhas. E não só estuprou, ele fez um filme das suas filhas sendo estupradas enquanto estuprava. E mandou para alguém que mandou para você. E antes de ir embora, matou suas filhas pequenas. Fale para mim o que você faria. O que foi que Israel fez? Declarou guerra. Olha, Israel é tão ético. Única nação da terra que numa declaração de guerra é ética. Como? Como que Israel foi ético? Israel podia destruir toda Gaza. Dá uma semana, 10 dias para Gaza, saiam daqui, porque nós vamos destruir o Hamas. Desocupem. Mas Israel poderia fazer diferente, pegar todas as imagens e jogar para o mundo, porque o mundo inteiro saberia quem é o Hamas. Ele é tão ético que Israel pega as imagens e leva para a ONU, leva para os estados que também, os países que também são soberanos. Eu vi as imagens de quem assistiu aquilo, uma mulher saiu vomitando, pessoas saíram chorando, porque as imagens lá estão expostas, e chegou aqui no nosso Congresso, e aqui no nosso Congresso, saiu um grupo de esquerda ainda ovacionando o Hamas, que estão lutando pelo seu direito de liberdade. Gaza é livre, a Palestina é livre, o que não é livre é exterminar Israel. Olha o que eu vou falar para você, eu temo muito o que eu vou falar. Israel para Deus é tão importante como se fosse os olhos dele, menina dos olhos dele na terra. Se alguém mexer no seu olho, não só vai doer, como você vai revidar, porque o olho é uma parte muito sensível, e a Bíblia diz que Israel é como a menina dos olhos de Deus. Israel, quando declara guerra, ele ainda diz assim: olha, saiam, esvaziem esse lugar. Só que o Hamas não tem nenhuma intenção da libertação da Palestina. Eles querem usar os palestinos como escudo humano. Obrigaram a população a ficar, para que não atirassem as bombas, etc., sobre aquele lugar. O que aconteceu com tudo isso? Inocentes morreram. E culparam, sabe quem? O Estado soberano, que não é guerrilheiro. É o Estado soberano que tem direito de se defender, tanto é que o Tribunal de Haia, quando julgou o caso, disse o seguinte: olha, Israel tem direito de buscar aqueles que foram levados cativos, só não cometam genocídio. E todos os países que têm um governo de esquerda foram contra Israel. Aliás, foram elogiados pelo Hamas, porque eles estão lutando pela libertação dos palestinos. Gente, eu sou a favor de todo país livre, amém? Nenhum país, eu sou a favor, eu quero mesmo que todo mundo viva bem. Mas por que Israel é tão odiado? Vocês pensam que são só governos que odeiam Israel? Está para além dos seus olhos, está para além do seu entendimento. O Deus que você ama é o Deus de quem? Só o nosso, Paulo? Só o nosso, que é de Israel? O Deus que você diz que ama, que te criou, que te deu a vida, que enviou seu Filho ao mundo, que deu a oportunidade de você estar aqui hoje, e as suas misericórdias se renovaram sobre a minha e a sua vida hoje, é o Deus de quem? Deus de Israel. É o Deus do povo que nós queremos matar. Olha a incoerência.
Eu quero matar esse povo, eu quero acabar com esse povo, mas eu amo Deus desse povo. Impossível! Porque Deus ama Israel. Volto para você. O que você faria se o Hamas fosse o seu vizinho que estuprou suas filhas ou seus filhos, ou degolaram seus filhos pequenos, arrancaram a cabeça? O que é que você faria com esse vizinho, ele fazendo festa lá, com as imagens do que aconteceu na sua casa? Porque ele invadiu sua casa. O Hamas invadiu o Estado soberano. Sabe o que Israel fez? Vamos buscar os nossos, custe o que custar. E eu vou dizer mais para você, guarda isso, porque eu já te falei isso. Se o Brasil perder uma guerra, ele vai ficar refém do país que o conquistou, porém o Brasil continua sendo o Brasil, que pertence ao país que o conquistou, amém? Não é assim com Israel. Se Israel perder uma guerra, os palestinos são doutrinados desde a escola a odiar e a exterminar o judeu. Eles são doutrinados a ódio. O judeu tem que ser exterminado. O Irã quer exterminar Israel. Tanto é que eles fizeram o enriquecimento de urânio e já tem a sua própria bomba atômica, nuclear. Tudo para destruir Israel. Só que Israel destrói 10 vezes mais. Vou falar algumas particularidades aqui. Por que odeiam tanto Israel? Por que a figueira incomoda tanto? Porque Israel é o ponto de onde Deus ele iniciou, e fala comigo, e ele vai terminar a história. Tanto é que ele vai terminar que a história vai terminar na Nova Jerusalém. Vai descer do céu. Olha o que diz aqui a história, tá? Desde 1966, Israel tem 13 prêmios Nobel. Sabe quantos tem o Brasil? Fala, nenhum. Nunca o Brasil ganhou um prêmio Nobel. Israel tem 13. O mundo só conhece irrigação, essa irrigação que a gente conhece por gotejamento, por causa de Israel. O mundo só conhece o que é reciclagem de água de esgoto para uso agrícola, por causa de Israel. O mundo só conhece o Waze, você bota lá no Waze, aplicativos tipo Waze, Fiverr, Viber e pendrives, processadores, drones, softwares, produtos farmacêuticos e nanotecnologia, por causa de Israel. O mundo só conhece a cura de doenças incuráveis por causa da medicina em Israel. O exército mais tecnologicamente treinado do mundo, com investimento de 23 bilhões de dólares, é o de Israel. Eles estão em guerra todo o tempo. Se Israel bobear, como bobeou com o Hamas, olha o prejuízo. Israel não pode parar de investir em equipamentos bélicos. O maior aparato militar de mísseis teleguiados, drones, com reconhecimento, escute o que eu vou dizer, a tecnologia do exército de Israel para um grupo terrorista. Existe um drone que faz o reconhecimento facial pela IA, pela inteligência artificial, e o reconhecimento de voz. O que esse drone faz? Eu vou dar um exemplo aqui para você. O drone, ele vai entrar no meio da cidade e vai, com uma câmera, a nanotecnologia, ele vai olhando, o drone olhando nos olhos de cada um. E ele vai passeando pela cidade. Quando dentro dele, onde tem ali num chip, quem ele está procurando, quando o drone encontra a pessoa, ele para na frente da pessoa assim, ó. E ele para e ele ordena que se renda. Se a pessoa tentar correr, ele explode a testa da pessoa.
É um raio que sai. Só para você entender o que é a tecnologia bélica de Israel. Quando você diz assim, Israel é um país de só 10 milhões de habitantes. Gente, só tem 10 milhões de habitantes em Israel. Uma São Paulo. Só que é o país mais odiado, onde as guerras estão constantes, e é o país onde tudo ali é inovação. Toda tecnologia sai de lá. Israel tem uma das mais altas expectativas de vida no mundo. Só para que você saiba, nós falamos, é o Japão, as mais altas, o IDH maior que existe. Não, uma das mais altas do mundo chama-se Israel. Deus guarda esse povo. Um povo de 10 milhões de habitantes está cercado por nações árabes com mais de 300 milhões de muçulmanos que odeiam eles. Israel é um pontinho, não é 10% de todas as nações ao redor, e todas elas já fizeram guerras contra Israel, e nenhuma delas venceu Israel. Se eu pegar aqui históricos que eu tenho, de como Deus lutou por Israel na aviação, mas eu vou continuar aqui, eu não vou porque eu vou muito longe. O PIB de Israel, que é o Produto Interno Bruto, é simplesmente o 29º do mundo, e o PIB por renda per capita, ou seja, o quanto uma pessoa ganha, Israel é o 13º país que mais bem paga no mundo. Só para você entender, o Brasil está lá em 50º e alguma coisa. Israel é o 13º país que melhor paga. Não é só isso. Israel tem o mais alto padrão de vida do Oriente Médio, de todo o Oriente Médio. A gente fala muito em Dubai, mas Israel é o que tem o melhor padrão de vida por habitante. Israel, a tecnologia bélica de Israel é o seguinte, só para você entender, eles têm ratos, fala ratos, esses ratos são chamados ratos bombas, ratos de segurança, são esses ratos que são teleguiados, eles entram, são ratos, gente, é todo, por fora é rato, por dentro é uma tecnologia, porque é um robô, é um nano-robô. Esses ratos, eles são ratos bombas. Eles vão procurar o inimigo. Eles passam por todos os lugares, vai pelos entulhos. Por que você acha que o Mossad, o Serviço de Secreto de Israel, descobriu tão rápido tanta coisa no meio de uma cidade incrível, que Gaza tem milhões de habitantes? Eles têm tecnologia, mas não é só isso. Israel tem moscas, são moscas, que são robôs também. As moscas, os olhos delas são câmeras, e elas são gravadores. Israel sabe o que o inimigo fala. As moscas pousam lá e eles estão ouvindo. Você fala assim, uau, mas isso aqui, será? É tão... Sim, por que não é fácil destruir Israel? E por que o Irã não ataca tão rápido assim? Por que o Iraque não ataca tanto? Por que a Líbia? Por que a Síria? Por que eles não atacam? Vocês estão todos grudados, vamos todo mundo contra eles. Israel tem um povo que é um robô. O povo, ele simplesmente, sabe o que ele faz? Ele vasculha a costa marítima de Israel, todo o mar em volta de Israel, para saber qual navio está entrando em suas águas, que inimigo está tentando entrar pelo mar, que submarino está ali, e esses povos se transformam em bombas, em mísseis. São povos, você olhando no mar é povo. Dá para entender aqui a tecnologia, como Deus cuida desse povo, como Deus deu sabedoria. Então hoje, eu estou trazendo para vocês
Se nós pegássemos aqui a nossa Constituição, grande parte da nossa Constituição, sabe de onde veio? Fala assim comigo, veio de Israel. Você nem sabe disso. As leis morais que embasam nossa Constituição vêm de Israel. Você respeita pai e mãe. Por que você acha que o Brasil respeita pai e mãe? Porque a lei moral de Deus diz: honra teu pai e tua. Por que mentir para nós? Não que todo mundo não faça, mas por que mentira é errado e a gente não suporta mentira? Porque Deus diz: não dirás falso testemunho. Por que matar é errado? Por que olha, um ladrão entrou no lugar e matou alguém e agora ele está sendo julgado? Espera aí, gente, quem é que estabeleceu que o ladrão matando teria que ser julgado? Uma lei mundial? Não! O decálogo, as leis morais de Deus, onde ele disse: não matarás. Por que é que a gente adora só um Deus? Nós não temos uma poligamia, nós não temos aqui os gregos, os romanos, os astecas, os incas, todos os deuses do mundo. Por que nós não fazemos isso? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele. Nós fomos ensinados, a nossa Constituição, ela é embasada em cima de Israel, das leis que Deus estabeleceu para Israel, e essas leis impedem o anticristo de reinar. Enquanto a igreja existir, enquanto a Bíblia não for tirada, não for calada, enquanto os pastores não forem calados, a esquerda não domina o mundo, o socialismo não domina o mundo, o comunismo não domina o mundo. Entendam, a guerra não é a nível dos nossos olhos. Quando você vê lá, não adultere, os adúlteros serão julgados aqui, o adultério, vai dar separação, divórcio. Por quê? Porque adulterou, machucou. Onde é que está isso? Fala na Bíblia. Na Bíblia, gente. Nós temos a cultura ou a moral judaico-cristã, é ela que rege a vida do mundo, é ela que Jesus disse que Ele é a verdade, ela que rege a vida do mundo. Por isso que todo mundo quer destruir Israel, porque a guerra é a nível espiritual e a gente não vê. Nós somos marionetes nesse jogo. Nós somos usados para levantarmos contra Israel ou a favor, pela decisão própria de cada um. Porém, há uma força sobrenatural por trás de tudo isso, e Jesus falou: olhem para a figueira, não parem de olhar para a figueira. Daqui a pouco vai acontecer a guerra de Gog e Magog em Israel. Não é ainda do Armagedon, é a guerra de Gog e Magog, onde Turquia, a Síria, o Irã hoje, o Iraque, vão partir, a Rússia vai partir contra Israel, a China vai partir contra Israel. O Eufrates tem que estar sequinho, ainda o Eufrates tem partes que tem ainda volume de água, ele está secando, mas não está totalmente seco. Mas eles virão pelo Eufrates, eles vão invadir Israel por lá. O anticristo vai arregimentar mais de 1 milhão de homens por lá. Israel é o centro do universo. Israel é o povo amado do Senhor. Israel quer dizer: lutaste com Deus e prevaleceste, sobreviveste. Você sobreviveu de lutar comigo, você ganhou, conseguiu tirar de mim a bênção que necessitava. Olha, se você parar para pensar, quando Deus se apresenta no Val de Jaboque ali, através do anjo, Jacó pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele fala: por que queres saber o meu nome? E Jacó fala assim: olha, me abençoe. E o anjo fala assim para ele: qual é o seu nome? Jacó suplantador, alguém
na cosmovisão bíblica, diz que significa que Jacó era um enganador. Mas na verdade o nome dele significa que é alguém que agarra no outro para sobreviver. Ele se apegava a alguém para sobreviver. Tanto é que ele saiu da casa dos pais e se apegou em Labão. Ficou lá pegado em Labão. Mas quando o anjo fala assim, qual é o teu nome? Ele diz Jacó, o suplantador, Jacó, o pecador, Jacó, o mentiroso, Jacó, o enganador, Jacó que enganou o pai, Jacó que roubou a herança do irmão. Ele quis dizer isso. E o anjo diz assim, a partir de hoje, não chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E o anjo disse, antes disso, falou assim para ele, me solta. Ele disse, eu não te soltarei se tu não me abençoares. Sabe o que aconteceu? Ele lutou com o anjo a noite toda. Fala assim para mim, vocês só dizem sim ou não? O anjo é mais poderoso que Jacó ou não? Sim ou não? Por que ele ficou a noite toda ali lutando com Jacó? Só segurando Jacó a noite toda no val de Jaboque? Porque Deus queria ver se Jacó poderia ser Israel. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Tem coisas que Deus vai ficar segurando ali para que você empurre, e às vezes você não aguenta mais, e o anjo vai dar uma assim, como ele deu do lado de Jacó, que deslocou a coxa dele, e ele mancou para o resto da vida no golpe do anjo. O anjo poderia acabar com ele, mas ficou segurando, e Jacó não soltou ele. Ele falou, você prevaleceu. Tem coisas que Deus vai te dar se você insistir, se você não desistir, se você não largar, porque você vai dizer para você, a bênção é minha, eu não vou largar. Louvado seja Deus. Deus não gosta de gente que abre mão fácil. Ai, está difícil, então deixa, vai. Eu não quero mais saber. Não, eu não aguento isso. Não, Deus gosta de gente perseverante, que agarra o anjo e fala, eu não te soltarei, enquanto tu não me abençoares. Deus, eu não vou sossegar enquanto eu não for salvo. Deus, eu não vou sossegar enquanto o projeto que tu estabelecesse não acontecer na minha vida. Deus, eu não importa quantas vezes eu vou cair, eu vou me levantar enquanto tu me deres vida. Eu vou buscar o que é meu. É isso que Deus gosta. Deus ama a gente assim. Enquanto Jacó ficou ali, Deus falou o seguinte, olha, toda a terra vai ser abençoado por causa de você. A partir de hoje, quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Quem se levantar a seu favor, tem o Deus de Israel do lado deles. Quem se levantar contra você, tem o Deus de Israel contra eles. E o apóstolo disse, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Olhem para a figueira, gente. Vocês estão olhando pelo Brasil, o que está acontecendo no Brasil. O Brasil é resquício, o fruto verdadeiro está lá na videira. É de lá que vem a nossa salvação. É de lá que o Messias vai descer, tanto é que o único lugar que o Messias vai descer não vai ser aqui no Brasil, não vai ser nos Estados Unidos, não vai ser em nenhum país do mundo, não será na Rússia, não será na China. O rei vai voltar na segunda vinda e ele vai descer e pôr os pés, sabe onde? Fala, no Monte das Oliveiras. Fala, em Jerusalém. A história está aqui. Nós teremos 2 eventos de uma única forma. O primeiro deles chama-se arrebatamento, fala arrebatamento. De todos os sinais que estão acontecendo, eu vou falar um aqui, muito forte agora. A cada 2000 anos nasce uma novilha vermelha. Em agosto, 28 de agosto passado, nasceu uma novilha vermelha em Israel. A cada 2000 anos. O que significa a novilha vermelha? A novilha vermelha, quando ela era sacrificada, depois ela era
cremada, e as cinzas dela era para purificar os sacerdotes no templo. Israel já tem todos os utensílios do terceiro templo prontos. E agora nasceu a novilha vermelha mais perfeita dos últimos 400 anos. O que isso significa? Significa que está muito próximo da volta do rei. Está muito próximo o arrebatamento. Israel está esperando o Messias para esse ano de 2024, na festa dos tabernáculos. Eles acreditam que o Messias vai vir esse ano. E Israel está preparando tudo, os utensílios de ouro, as vestes sacerdotais, as pedras do peitoral, todos os sacerdotes que estão sendo treinados, está tudo pronto, mas tem um problema. No lugar da construção do terceiro templo, tem o domo da rocha, tem a cúpula dourada. A cúpula dourada está lá e não dá para tirar. Se tirar lá vai ter guerra. O que vai acontecer aqui? Quando o anticristo chegar, vai acontecer, fala comigo, o acordo de paz. Nesse acordo de paz é que Israel vai conseguir construir o terceiro templo. E a Bíblia diz em Tessalonicenses, quando todos disserem a paz e segurança, paz entre quem? Fala, cristãos, judeus e muçulmanos. É a herança de Jacó, é a herança de Abraão, todos os descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Os muçulmanos são filhos de Abraão, por Ismael. E os judeus são filhos legítimos de Abraão. Nós somos pela fé, mas eles são legítimos. Quando as 3 maiores religiões da terra selarem o acordo de paz, Jesus vem. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: meu Deus. Arrebatamento na Bíblia é harpazo, que quer dizer o quê? Fala comigo. Isso, raptar. Fala assim, ó, tirar com violência. Como é que é tirar com violência? Por favor, querer se retirar, vem aqui, eu vou te carregar. Eu sou um anjo, eu sou forte, vem aqui, só fica assim que eu carrego. É tirar com... Você nem sabe o que está acontecendo, é assim, ó, você assim. É num abrir e fechar de olhos. Arrebatamento é iminente. Abrir e fechar de olhos, é Coríntios 15, 52. Você, quando olha, você já está fora. Você piscou, perdeu. Ué, cadê o que estava aqui? Piscou, já era, perdeu. É assim. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa é o arrebatamento. O arrebatamento é retirar, é buscar, é raptar, com violência. E a segunda vinda é diferente. O arrebatamento, fala comigo, é para a igreja. A segunda vinda é para o mundo inteiro. Amém, gente? Pega aí. O arrebatamento, nós subimos. Que é que diz o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. A igreja é arrebatada, retirada. Ela sobe. Olha lá. O outro, 17. Ó. Depois nós seremos o quê? Fala, arrebatados. Mas arrebatados para onde? Fala, nos ares. Então a igreja sobe. Amém? Na segunda vinda, a igreja não sobe. É ele quem desce. É diferente. Então, vamos aprender aqui um pouco a diferença. Então pega a visão, por favor. Em 1 Tessalonicenses 5, 2, diz que o dia do Senhor vem como, fala, ladrão na noite.
Se vem como ladrão, como é que o ladrão vem, gente? E aí, galera, estava demorando, né? O que tem para roubar aí hoje? Ladrão chegou. Você sabe se ele vem, sim ou não? Então ele vem como? Presta atenção, isso é o pega para você não se perder. Isso é o arrebatamento. Qual é o próximo evento da igreja? A qualquer momento, arrebatamento. Vem como ladrão. Gente, o ladrão entrou 2 casas aqui num sobrado, durante o dia. Eles não estavam esperando, estavam dormindo. Levaram tudo. Ele vem sem avisar. E a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão à noite, sem avisar. O que mais? Por que nós acreditamos que o arrebatamento é para nós, não é para o mundo inteiro? Não é o mundo inteiro que vai ver, é só a igreja. Tessalonicenses 5:4 diz que será de surpresa, ninguém sabe, para que nós não sejamos surpreendidos. Então ficaremos atentos, vigilantes, espertos. Nós temos que ter prudência. Eu sempre falo que a melhor arma é a prudência. É você se programar, se preparar para qualquer acontecimento. É a melhor forma de vencer qualquer situação. 5:6, ele já dá uma dica para nós, uma ordem: vigiemos, porque nós não sabemos quando. Vamos vigiar, não fique dormindo, não perca a sua vida, não fique voando aí no mundo espiritual, dentro da igreja, fora do ministério, não fique voando, não fique fazendo as coisas como você quer, porque a Bíblia fala assim: vigie, porque você não sabe quando isso vai acontecer. O verso 9 diz assim: porque Deus não nos destinou, para a ira. Os grandes homens de Deus, estudiosos, ele diz que ira aqui é a grande tribulação. Deus não nos destinou para passarmos pela grande tribulação. Então, vigia, nós vamos sair antes, é o que eles estão dizendo. E o verso 11 diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, mas ele diz também o seguinte, fala, edificai-vos. Edificar é fortalecer quem está fraco. Fortaleça quem está voando, quem está distante, gente que você lembra que está desviado por capricho, por orgulho, gente que saiu da igreja magoado com 1000 pessoas e ele não consegue mais voltar, e aí ele está se perdendo, mas você conhece o coração dele, sabe que já foi apaixonado por Jesus, vai atrás, vai buscar e edifica esse povo. Avisa que os sinais, os letreiros já estão piscando, avisa que a mulher já está com dores do parto, já está chegando a hora, as contrações estão muito fortes, avisa, vamos avisar o máximo de pessoas que nós podemos, porque arrebatar, fala comigo, é raptar, vai embora, sem ninguém ver, quando forem procurar não tem mais, não está mais, gente, não para aí, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15:52, que é no abrir, fechar de olhos, fala, mais rápido do que 1 segundo, abrir e fechar de olhos é 8 milissegundos, é 8 partes de 1 segundo, é nessa velocidade que se dará o arrebatamento. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam a salvação, então nós não podemos ir desse jeito, com esse corpo. Quando se diz que carne e sangue não herdam, é que a gente não entra. Então Paulo já diz como nós vamos, e nós seremos, fala comigo, transformados. Temos que ser transformados, e é assim, esse corpo acabou, é um corpo glorificado agora, que suporta a glória que ele vai ver, que não será consumido diante da glória. Um dia Moisés falou o seguinte, olha, se tu não fores comigo eu não vou, e não sei o que, aquela conversa. Então, num momento que ele estava bem com Deus, ele falou assim,
Se o Senhor confia mesmo em mim, gosta de mim, me escolheu mesmo, mostra-te a mim. Deus disse a ele: Moisés, do jeito que você é, carne e sangue, se você me ver, você será consumido. Você não pode me ver, você vai ver a minha bondade, que vai passar ali, fica ali na fresta, ó, naquela frestinha da rocha ali, espia, eu vou passar com a minha bondade, você vai ver a minha misericórdia, porque se você me ver, você morre. Quando do arrebatamento nós teremos que ser transformados, aleluia, seremos transformados. E Hebreus 9:28 diz o seguinte, olha que lindo essa parte aqui: Cristo aparecerá uma segunda vez, ele já veio num bercinho tremulando lá em Belém, ele ressuscitou e foi embora, só que ele aparecerá uma segunda vez. Aparecerá para quem? Olha lá, segue a leitura: para, sem pecado, para todos os que que o esperam. Quem é que espera a volta de Jesus, gente? O mundo inteiro espera ou só a igreja? Então ele vai aparecer para quem no arrebatamento? Vamos gente, vocês são minha pilha aqui, se eu for do jeito de vocês, eu vou falar assim: ele vai aparecer de que jeito no arrebatamento? Se liga, senão eu vou mandar a unção B aí. Você sabe o que é unção B? Unção do beliscão. Alguém do lado vai te dar, receba a unção B, entendeu? E aí, ó, Cristo aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que, fala assim, os que o esperam, os que o aguardam. E quem é que aguarda? Então, para quem que é o arrebatamento? Para a igreja. Por que eu acredito que nós não passaremos pela grande tribulação? Apocalipse 6,16 diz o seguinte: escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, fala, e da ira do Cordeiro. Essa ira é traduzido como grande dor, grande tribulação. Então, quando aqui está falando que a grande tribulação será um tempo de ira do Cordeiro. O que é essa ira do Cordeiro? É um ajuste de contas para quem rejeitou 2000 anos de graça. Imagina isso, é ajuste de contas. Quem rejeitou 2000 anos de graça, não aceitou. Então a grande tribulação é um tempo de juízo, de julgamento, para julgar maldades, para julgar pecados, para julgar desmandos, para julgar governos, para julgar blasfêmias, para julgar a idolatria, para julgar o erro, para julgar o desrespeito, para julgar a injustiça, para julgar as afrontas, as desobediências, as perseguições, as torturas, as mortes contra o povo dele, nesses 2000 anos. Esse é o tempo. A grande tribulação, ela vem como um símbolo de juízo, para quem ficar. Por isso que Mateus diz assim, olha, e nunca houve na história e jamais haverá tão grande tribulação. Nunca houve. Se foi ruim com Hitler, com Mussolini, com Marx, diz que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, na história. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, Mussolini outros 20 milhões. A história falou que eles eram terríveis, anticristos. Eles eram sim, mas na acepção da palavra, ele não era o anticristo. Eles eram anticristos porque eram antividas. Mas a Bíblia diz que não há de se comparar com esse sofrimento que sofreram o tempo da grande tribulação. Quanto tempo que vai ser a grande tribulação? 7 anos. 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para a ira, mas Apocalipse 3,10 diz que nós seremos, guardados. Olha o que diz o texto: eu te guardarei da hora da tentação,
não é na hora da tentação, durante a tentação. Eu te guardarei da hora da tentação. Amém, gente? Eu creio que o Senhor vai estar trabalhando na nossa vida aqui, e essa tentação ou essa tribulação que virá sobre a terra, Deus vai nos guardar dela, porque serão taças de ira que serão derramados, trombetas serão tocadas, selos serão abertos. Gente, vai ser um estardalhaço nesse universo. A terra vai no final dela se desintegrar, porque Pedro diz que os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados para o fogo, para o dia do juízo e da perdição, juntamente com os homens maus. Céu e terra que conhecemos hoje serão destruídos. Provavelmente ogivas nucleares aí sairão por aí. Só os Estados Unidos, gente, tem ogiva nuclear para destruir a terra 100 vezes. 100 vezes. A terra inteira. Significa que nós estaremos, fala assim, trabalhando. Um será tomado e o outro será. Tinha um pessoal jogando bola, hein? A galera da Cristo Salva e mais uma outra galera jogando bola. De repente um time inteiro vai embora. Peraí. O cara foi embora e não esqueceu a bola? Deixou a bola aqui? Vão estar dois numa cama, um será tirado e o outro, bem, vai pegar um copo com água lá para mim. Bem longe. O bem está bem longe. Se for o homem, bate o desespero, que o homem é mais medroso que mulher, é ou não é? E aí vai no quarto do filho, não, acho que ela está no quarto, que nem o filho está lá. Mas dormiram aqui comigo. Dois estarão numa cama, um será tomado, o outro será. Dois estarão brincando no parque, um será tirado, o outro será deixado. Dois estarão no caixa do mercado, empurrando o carrinho. A Bíblia diz que um será tirado, o outro será. Dois estão comendo no restaurante. Vamos resolver essa questão nós dois aqui no restaurante, só nós aqui, à luz de velas, e vamos comer aqui. Ok. Garçom, então, o que você quer? Você quer beber? Entendi. Garçom, um suco aqui, um suco. Para ela é suco, para mim uma 51 até a 101. Pega tudo e capricha aí, certo? Tá bom? Ué, onde é que ela está? Aí o garçom vem com o suco e com a 51 até a 101 para ele tomar. Copão de 51 até a 101. Mas o senhor vai tomar os dois? Não. Ela estava aqui. Não, e não tem ninguém não. O senhor está maluco? Só tem umas roupas aí. De quem é essa roupa? Hein? Quem é esse calçado aí? Não é? Seu tênis é de marca. Tênis da hora. Vai ficar. Ninguém falou, vai ficar. Dois estarão viajando dentro do carro. De repente você viaja, está ali, cansado, viaja. A pessoa do lado está roncando. E a pessoa que está roncando do lado, para de roncar. E você olha, como é que ela saiu? Como é que ela saiu daqui? Dois estarão no avião. E ali no avião, lá em cima, já está bem pertinho, né? E já leva vantagem, quem estiver no avião já leva vantagem, já está mais perto, já está perto das nuvens já. Ele já olha o exército chegando sobre as nuvens e já sai pela janela ali. Isso é o que está para acontecer agora. Esse é o arrebatamento da igreja. Amém, gente? E olha, para quem nós temos que olhar? Fala, para Israel. Lucas 17:30 diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Mas como vai ser o arrebatamento? Atos 1:11, eu vou terminar rapidinho. Atos 1:11 diz assim: esse Jesus virá do mesmo modo como viste subir. Jesus estava ali, de repente ele começou a subir.
Quem é que viu? Roma viu? Não. Os religiosos viram? Não. Os budistas viram? Não. Os espíritas viram? Não. Quem estavam ali? Fala, os discípulos. Fala, as testemunhas. Fala, a igreja. Quem é que vai ver o arrebatamento? A volta dele desse jeito em glória? A igreja, só nós vamos ver. No mundo não verá. João 20:20 diz que estava tudo trancado. Jesus havia morrido, estava tudo trancado, e de repente Jesus atravessa a parede e fala assim: paz seja convosco. Tomé não estava presente, e aí os discípulos: Tomé, você não sabe, cara, o Senhor apareceu, Ele ressuscitou, Ele estava aqui, nós vimos Ele. E Tomé fala assim: ó, se eu não tocar na mão dele, ver o furinho lá, enfiar meu dedo lá, se eu não tocar do lado dele, de maneira alguma eu vou acreditar. Vocês estão delirando, vocês não batem bem. E a Bíblia diz, no capítulo 20, verso 26, que Tomé estava na outra reunião com eles. No outro dia, Jesus atravessa a parede novamente, corpo glorificado. E ele fala: Tomé, toca aqui agora no meu lado. E Tomé cai prostrado e começa a se arrepender e fala assim: meu Deus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala: porque você me viu, você crê? Bem-aventurado é a igreja Cristo Salva, que lá no 2º milênio nunca me viram e vão crer em mim. Louvado seja Deus. É ou não é, gente? Nós nunca vimos, mas nós cremos. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 8, assim como Jesus apareceu somente aos seus, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mas até o verso 8, aqui vai ser simplificando os versículos. Quem viu? Só os discípulos. Como Jesus apareceu só aos discípulos, o arrebatamento será para a igreja antes da grande tribulação. Agora, eu vou fechar com 2 versículos aqui. João 14, 1 a 3, diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Agora presta atenção o que você vai ler. Quando eu for, fala assim: vou preparar lugar. Tá, mas ir para onde? Olha lá, quando eu for, eu vou embora. Só vocês vão me ver. Eu vou embora. Eu vou preparar lugar. Fala, para o céu. Para onde ele foi, gente? Ele ficou aqui ou foi embora? Foi embora. Quando eu for, para onde? Céu. Então, veja como eu creio que nós é que vamos. Agora, olha a continuidade. Mas virei outra vez e vos levarei para onde? Na segunda vinda não tem casamento das bodas do Cordeiro. Não dá tempo, porque ele está descendo para pisar ali no Monte das Oliveiras. E a gente mistura tudo. A segunda vinda não tem casamento, não tem como ir para o céu, porque ele está descendo com os santos, de acordo com o Apocalipse 19. Olha, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então a igreja vai subir e sair da terra e vai para o céu. E Lucas 12, 39 e 40, eu fecho esse momento. Fala assim: vigiai, porque não sabemos em que dia virá o nosso Senhor.